Olá, querido, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso encontro diário de estudos do nosso curso Descobrindo a Bíblia. Eu desejo que você esteja tão motivado quanto eu, como professor, para lhe compartilhar o conhecimento e você para assimilá-lo e aprofundá-lo. Como em todas as nossas aulas, a minha primeira observação para você é: pegue o material que você precisa para o nosso estudo. Bíblia é o primeiro elemento, visto que o nosso estudo é sobre as Escrituras, mas também pegue o seu material de anotações, seja o papel e a caneta, o seu equipamento, porque nós precisamos registrar o que nós vamos discutir. E a aula de hoje é uma aula longa e importantíssima para nós mergulharmos um pouco mais no nosso estudo. Vamos orar, porque a oração é que nos leva para perto do autor. Deus, Pai de Jesus Cristo, Pai nosso, Deus dos novos começos e das novas oportunidades, eis-nos aqui outra vez. Ensina-nos a tua palavra. Amém. Muito bem. A nossa aula de hoje, aula de número 4, do módulo 1, nós vamos estudar sobre métodos para o nosso estudo. Quais são os métodos que podem me gerar maior capacidade de aprendizado, maior acesso às Escrituras, inclusive a revelação do conhecimento e da sabedoria das Escrituras? E eu gostaria que você anotasse o que nós vamos pontuar e, mais do que isso, eu gostaria que você colocasse em prática a partir deste momento. Esta aula estará dividida em 4 subtópicos. O primeiro deles é como estudar a Bíblia. Métodos de estudo. Esse é o tema central da nossa aula. Ela vai ser dividida em 4 subtópicos e nós vamos estudar o primeiro, que é como estudar as Escrituras. Primeiro, conhecendo o seu autor. Ninguém melhor para nos explicar o conteúdo de um livro do que o seu autor. Eu me lembro de uma certa feita que eu estava para fazer um trabalho da faculdade, um comentário, um estudo, uma análise de um livro que na época estava entre os mais vendidos do Brasil. Peguei o livro, meu computador, viajei para pregar em Brasília, para aproveitar as horas vagas a fim de escrever. Quando eu cheguei no aeroporto de Brasília para embarcar de volta para a Bahia, que é o meu estado, eu estava sentado numa das cadeiras do aeroporto, digitando, folheando o livro, e em algum momento, quando eu levantei a cabeça, eu olhei, na minha frente estava sentado o autor do livro. Um pensador incrível, respeitadíssimo, uma figura rara num ambiente público. Quando eu olhei e o reconheci, eu disse: eu não posso perder a oportunidade. Me assentei do lado dele, a cadeira ao lado dele estava vazia, e falei com ele que eu tinha um trabalho da faculdade para realizar, dentro do livro dele, e de repente ele poderia me ajudar e me dar uma visão do que ele estava querendo comunicar em linhas gerais no livro, e a partir daí eu teria uma luz muito mais profunda. Ele olhou para mim e disse: eu estou quase na hora do meu voo e o meu tempo é muito pouco. Você me daria o seu computador? E eu passei o computador para ele e ele começou a digitar. E ele escreveu uma redação que é a sua visão do que ele queria comunicar no livro. E eu, depois com o livro, fui apenas compondo aquilo que eu havia entendido da visão geral do autor. Imagine você a minha nota. Então,
A melhor maneira de estudar as Escrituras é conhecendo o seu autor. Por quê? Porque a Bíblia é um livro simples, mas que tem as suas complexidades. É um livro fácil, mas em alguns momentos ele se parece tão difícil que eu e você esbarramos na impossibilidade de compreender a sua mensagem. Buscar Deus, buscar conhecê-lo, é imprescindível. Oséias, no capítulo 6, versículo 3, do livro que leva seu nome, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Jeremias, no capítulo 9, versículo 23, do livro que leva o seu nome, fala sob a inspiração do Espírito de Deus e diz: se alguém quiser gloriar-se, glorie-se em me conhecer. Então, conhecer a Deus é imprescindível para a compreensão da sua carta. Lucas capítulo 10, versículo 39, a Bíblia Sagrada diz que Maria aprendia aos pés de Jesus. É notória a diferença de Maria e de Marta, por exemplo, no que tange à resiliência, à resignação. Por exemplo, quando da morte de Lázaro, irmão de ambas. E a resignação e a postura de Maria, sem dúvida, está relacionada ao fato de que ela conhecia o autor da vida mais de perto. Então, como estudar a Bíblia? Primeiro, conhecendo o seu autor. Busque conhecer Deus, busque conhecer Cristo. Por isso que a minha orientação quando alguém pergunta por onde devo começar a ler a Bíblia, minha sugestão será sempre pelos evangelhos, porque você vai conhecer a palavra encarnada, a palavra viva, Jesus Cristo. E isto não é religião, isto é questão de experiência, de conhecimento. Segundo, como estudar a Bíblia? Esse é o primeiro tópico, ou o primeiro subtópico da aula de número 4, que nós estamos estudando sobre métodos para o nosso estudo. Você precisa ler a Bíblia diariamente. Vou falar um pouco mais sobre isso à frente, num outro subtópico, mas tudo aquilo que você faz repetidamente, assiduamente e com uma rotina estabelecida, gera mais familiaridade e, consequentemente, mais intimidade. Presume-se que 90% dos cristãos, estou me referindo aos cristãos porque eles têm a Bíblia como seu livro de referência, presume-se que 90% dos cristãos não leem a Bíblia diariamente. Não é de admirar, portanto, a queixa da maioria que diz: eu não entendo nada, eu não compreendo nada do que a Bíblia diz, porque não há familiaridade, não há proximidade, nos torna o desconhecimento, a ignorância nos assuntos relacionados às Sagradas Escrituras, e eu não uso o termo ignorância no seu sentido pejorativo, mas no sentido de a falta de conhecimento em relação a nos torna raquíticos, vulneráveis, indiferentes. Por quê? Porque sem crescimento espiritual não pode haver compreensão das revelações mais profundas das Sagradas Escrituras. Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 33, diz assim: e com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, conforme podiam compreender. Então, Jesus conversava por parábolas, e eu disse na aula anterior, Deus, para se fazer conhecido, se utilizou de linguagem humana,
As pessoas dizem assim, não creio na Bíblia porque ela foi escrita por homens. Tá, você não crê porque ela foi escrita por homens. Se ela tivesse sido escrita por anjos, você não entenderia, não teria acesso a ela, não conseguiria lê-la. Então, Deus se utiliza de homens para se comunicar com o homem. Daí alguém dizer que a Bíblia é Deus falando com o homem, Deus falando do homem, Deus falando através do homem, Deus se apresentando como homem, mas é sempre Deus falando ao homem. Então, se eu quero assimilar a mensagem das Sagradas Escrituras, é preciso desenvolver familiaridade. A leitura diária vai enriquecer muito este projeto de conhecimento das Escrituras. João capítulo 16, versículo 12, Jesus diz assim, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Então, é importante que nós tenhamos essa familiaridade com as Sagradas Escrituras. O escritor da Epístola aos Hebreus, abre comigo, por favor, dá pausa e procura. Hebreus capítulo 5, versículo 12 diz, porque devíeis já ser mestres, em razão do tempo, mas ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. O escritor está censurando a demência daqueles que, tendo já uma caminhada na vida cristã, na vida de fé, ainda precisam ser orientados nos mais elementares fundamentos desta fé que professam, mas que professam sem conhecimento. Ei, eu vou te falar, professar a fé sem conhecer os fundamentos dessa fé também é ignorância. E, lamentavelmente, boa parte dos chamados cristãos defendem valores que são valores que eles mesmos desconhecem os seus fundamentos e as razões pelas quais eles são recebidos como valores. Então, como estudar a Bíblia? Lendo-a diariamente. Essa é a quarta aula do nosso primeiro módulo do curso. Vamos lá. Para esse quarto módulo está sendo subdividido em 4 subtópicos. O primeiro é como estudar a Bíblia. E aí eu já falei, primeiro, conhecendo o seu autor. Segundo, lendo-a diariamente. Terceiro, lendo a Bíblia com a melhor atitude mental e espiritual. É preciso focar na leitura. Nós precisamos estudar a Bíblia, como eu disse já nas aulas anteriores, como sendo a palavra de Deus, não como uma literatura qualquer. Se você é apenas um leitor da Bíblia para consultar as suas afirmações, as suas veracidades e atestar a sua legitimidade, ainda assim vai precisar de uma consciência dilatada, disponível para compreender a sua mensagem central. Um outro aspecto importante é ler a Bíblia e estudá-la sempre com uma atitude de oração. Outra vez, eu não estou sendo religioso. Eu estou dizendo que a criatura precisa se comunicar com o seu Criador. O leitor precisa se comunicar com o autor. É por isso que todas as nossas aulas se iniciam com uma oração rápida, mas uma oração. Porque é ela que nos conecta com o autor das Sagradas Escrituras. As riquezas das Sagradas Escrituras são para aqueles que esboçam um sentimento de reconhecimento de Deus e de humildade em relação a Deus.
Olha o que Tiago diz no capítulo 1, versículo 5. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Versículo 21. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, rema. Embora a palavra seja logos e rema são sinônimos, mas quando se refere à palavra impetrada, implantada, ministrada diretamente a alguém, ela é rema, ela é poderosa para salvar as vossas almas. Então, ler a Bíblia com uma atitude mental e espiritual positiva, de disposição, vai abrir o leque da compreensão. Quarto, como estudar a Bíblia? Com oração, devagar, meditando. No próximo subtópico, eu vou mostrar para você de maneira prática qual a diferença entre ler e estudar. A minha sugestão tem sido que você leia a Bíblia diariamente. Se você puder dedicar 1 hora do seu dia para isto, extraordinário. Se você não puder dedicar 1 hora, dedique 30 minutos. Dedique 15 minutos. Professor, como eu vou dedicar 1 hora do meu dia para a leitura da Bíblia? Simples. 15 minutos ao acordar. 15 minutos do seu horário de almoço. 15 minutos, de repente, na sua volta para casa. 15 minutos na hora de dormir. 1 hora. Porém, além de ler a Bíblia, e já disse, eu vou fazer a diferença entre ler e estudar, tenha um momento da sua semana para o estudo. É o momento que você vai ler, refletir, tomar tempo para meditar e entender um pouco mais o que você leu. Olha o Salmo de número 112, o que o salmista diz para nós, Salmo 119, o que o salmista diz para nós sobre isso no versículo 12. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Versículo 18 ele diz: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Abre a minha visão. O profeta Daniel, capítulo de número 9, eu disse já numa das aulas anteriores, ele deixa muito claro que foi pela leitura dos livros que ele compreendeu que o tempo do cativeiro já havia terminado. No capítulo 9 do livro de Daniel, capítulo 9, versículo 21 a 23, diz assim: enquanto eu ainda estava falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, vim agora para fazer-te sábio e entendido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, pois és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende. A visão, considerar aqui é para, reflete, presta atenção, analisa. Não há como compreender o texto sagrado sem o tempo necessário para considerar, ponderar, analisar. O caminho para a compreensão das Sagradas Escrituras ainda é o mesmo. Na presença de Deus, em oração, as coisas incompreensíveis se tornarão esclarecidas. O profeta Jeremias, capítulo 33,
versículo 3, que é um texto muito conhecido para o leitor assíduo das Escrituras, diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e te anunciarei coisas grandes e firmes que não conheces. Então observe, leia a Bíblia com oração, devagar, meditando. Salmo 73, versículo 16 e 17 diz assim: quando me esforçava para compreender isto, achei que era tarefa difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e percebi o fim deles, se referindo aos ímpios. É preciso parar. E, em último lugar, nesse primeiro subtópico, como estudar a Bíblia, leia-a toda. Há uma riqueza insondável na leitura contínua, sequenciada das Sagradas Escrituras. Por exemplo, eu e você precisamos analisar que a única maneira de compreender a verdade completa sobre um assunto é analisando-o sob todas as dimensões, sob todas as perspectivas. Como eu e você queremos compreender um livro que ainda não lemos do princípio ao fim? Óbvio que, mesmo lendo a Bíblia toda, não a entenderemos completamente. Ela continuará sendo a palavra de Deus, independente de eu lê-la por completo, e é infinita. Sendo infinita, cada vez que eu cavar, eu terei informações a receber. Não é possível ser o dominador do conhecimento das Sagradas Escrituras, mas é possível se familiarizar, ter afinidade, intimidade com o texto e aprendermos o tempo inteiro. Moisés, em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, diz que as coisas reveladas pertencem a nós, homens, as não reveladas pertencem a Deus. O poço é fundo, a corda é curta e o caneco é pequeno. Olha o que Paulo diz em Romanos 11, 33 a 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou ainda, quem a ele deu primeiro para que ele retribua? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, primeiro subtópico desse módulo, que nós estudamos sobre como devemos estudar a Bíblia. O tema dessa aula é métodos para o nosso estudo. Eu te dei no primeiro subtópico alguns elementos indispensáveis para o estudo das Escrituras. Vamos para o segundo subtópico. E eu quero, no segundo subtópico, compartilhar com você, dentro dessa mesma perspectiva de métodos para estudar a Bíblia, técnicas de estudo e aprendizado das Sagradas Escrituras. Vamos lá? Já falamos sobre como estudar a Bíblia. Nós estamos na 4ª aula do primeiro módulo do nosso curso e o tema central desse módulo é métodos de estudo. Já falamos sobre como estudar a Bíblia, agora nós vamos para técnicas de estudo e aprendizado das Sagradas Escrituras. Inevitavelmente, eu vou repetir aqui e acolá alguma coisa que eu já mencionei para reforçar aquilo que estou compartilhando contigo. Então, anota aí. Primeira técnica de estudo e aprendizado da Sagrada Escritura. Tenha tempo todos os dias para a leitura bíblica. No subtópico anterior, eu mencionei a necessidade de uma leitura simples e continuada todos os dias. Provavelmente você não tenha disponível 1 hora para ler a Bíblia todos os dias.
Mas você pode selecionar 1 hora em frações. Por exemplo, pela manhã, ao levantar, a caminho do trabalho, você pode ler a Bíblia por 15 minutos. Meio-dia, no seu horário de almoço, você pode escolher mais 15 minutos. À tarde, na volta do trabalho, não sei, dependendo da sua dinâmica, você pode ter mais 15 minutos. E à noite, na hora de dormir, dedicar mais 15 minutos às Sagradas Escrituras. Mas uma das técnicas de aprendizado, vamos chamar de técnicas de ensino e aprendizagem, na leitura das Escrituras, é ter tempo todos os dias. Por quê? Para quê? Porque isto gera familiaridade com o texto. E aos poucos você vai perceber que o tempo dedicado à leitura das Sagradas Escrituras vai se tornando mais prazeroso, mais aprazível e mais agradável. Aqui, eu preciso compartilhar com você Salmo de número 1. O salmista diz que bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Então, a orientação do salmista não fica no versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem toma tempo no caminho, na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Não basta ter uma vida piedosa ou uma vida de isolamento do sistema deteriorado, deturpado, do ambiente mundano e desprovido de Deus. É preciso meditar na lei do Senhor. Então, a primeira técnica de ensino-aprendizagem que eu quero compartilhar com você é: leia a Bíblia todos os dias. Tenha tempo todos os dias para estudar, para ler. Para ler. Nem todos terão tempo todos os dias para estudar a Bíblia, mas para ler, isso é possível. Segunda técnica de ensino-aprendizagem no estudo das Escrituras. Estude mesmo a Bíblia. Ok. Professor, qual a diferença entre ler e estudar? Vou te explicar. Vamos lá, vamos abrir a Bíblia aqui em qualquer texto que ela abrir, ok? Vamos lá. Mateus capítulo 13. Vou ler. No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar. E reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco e se sentou, e todo o povo estava em pé na praia. Ok. Você vai entender de maneira um pouquinho mais aguçada isso nas próximas técnicas que eu vou te compartilhar. Mas de maneira rápida, o que eu fiz aqui foi ler. O que é estudar? Ok. No mesmo dia. Que dia? Se ele está falando do mesmo dia, há uma referência de dia, há um outro fato que aconteceu nesse dia. Qual foi o outro fato? Tendo Jesus saindo de casa. Que casa? Onde Jesus morava? Vou pesquisar isso. Sentou-se à beira do mar. Qual mar? Mar da Galileia, pastor, não é? Em que região dele? Você vai pesquisar. Reuniram-se a ele grandes multidões. Vamos fazer um levantamento de quantas vezes Jesus agregou multidões em torno dele? Então, estudar é você aprofundar, é entrar no texto, levantar questões do texto, fazer perguntas no texto. Não fique satisfeito em apenas correr os olhos sobre a página. Tenha pelo menos um momento da semana que você vai se dedicar a estudar a Bíblia com um pouco mais de tempo, um pouco mais de afinco, um pouco mais de busca e de pesquisa. E a minha orientação é: faça algumas perguntas no texto bíblico.
Por exemplo, o que isto significa? Onde isto aconteceu? Como isto se aplica a mim? Tem algum texto mais que cita esse mesmo fato? São perguntas que abrem o leque da compreensão daquilo que você está estudando. Compreende? Aliás, eu sempre digo que quando você lê a Bíblia, há 7 perguntas que você precisa fazer. Há 7 perguntas que você precisa fazer. Vamos abrir de novo, vamos fazer aquela... Vamos lá. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 1. Trouxeram, pois, a arca de Deus e a colocaram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado. E ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. Tendo Davi acabado de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor. Então repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pão, um pedaço de carne e um bolo de passas. Tá, uma leitura simples. Primeira pergunta, quem escreveu isso aqui? Segunda pergunta, quando escreveu? Terceira pergunta, para que escreveu? Quarta pergunta, para quem escreveu? Quinta pergunta, em que contexto escreveu? Sexta pergunta, de quem é a fala? Ou seja, às vezes o escritor está reproduzindo a fala de alguém, travessão, a fala de alguém. Quem está falando? E por último, como isto se aplica a mim? São técnicas de ensino e aprendizagem no estudo das Escrituras. Faça perguntas. Quando você faz perguntas, você desenvolve a necessidade da pesquisa. A pesquisa te trará respostas e estas respostas serão traduzidas em conhecimento das Sagradas Escrituras. Então, tenha um tempo todos os dias para a leitura bíblica, estude mesmo a Bíblia. Terceira técnica de ensino-aprendizagem no desenvolvimento do conhecimento bíblico. Estude por tópicos. Vamos lá. Não basta ler a Bíblia, como eu já falei, de forma continuada. Uma maneira simples de estudar a Bíblia e que mostra resultados práticos e rapidamente é estudar a partir de tópicos. Vamos lá. É você abrir o texto e começar a destacar palavras. O mesmo texto que eu li agora. Trouxeram, pois, a arca de Deus. Primeiro tópico, vou estudar a arca de Deus. Aliás, o primeiro tópico pode ser o trouxeram, porque nem todo mundo poderia tocar na arca, só os levitas. Então, quem traria? Primeiro tópico, os levitas. Vamos estudar o ministério levítico. Segundo, a arca de Deus. Vamos estudar a arca de Deus. Colocaram no meio da tenda. Terceiro tópico, vou estudar sobre a tenda. Davi havia edificado. Quarto tópico, Davi, quem é? O que a Bíblia diz dele. E ofereceram holocaustos e sacrifícios. Se ofereceram holocaustos e sacrifícios, são coisas distintas. Então, o que é holocausto e o que é sacrifício? Entende? Quando você estuda por tópicos, num só versículo, você abriu um leque de conhecimento extraordinário que te faz passear por toda a Bíblia. É muito importante isso. Então, estude a Bíblia por tópicos. Leia um versículo e destaque naquele versículo tópicos que você vai trabalhar, que você vai pesquisar. Então, digamos,
Você vai ler a Bíblia todos os dias, 1 hora por dia, a depender da sua dinâmica de tempo, cada um tem a sua. E na sua leitura diária, você vai escrever tópicos para pesquisar. No dia do seu estudo semanal, você vai pesquisar em cima destes tópicos. Ou seja, houve uma evolução extraordinária no seu crescimento, no conhecimento das Sagradas Escrituras. Terceira técnica de ensino-aprendizagem que vão enriquecer o teu estudo. Se utilize de ferramentas. Por exemplo, quais? Ok? Concordâncias bíblicas. Existem muitas opções e a internet fornece uma quantidade infinda de opções. Dicionários bíblicos. Os dicionários bíblicos te dão a definição da palavra, o seu sinônimo, onde ela é encontrada no texto bíblico, como ela é aplicada, e alguns dicionários ensinam, inclusive, como escreve, como pronuncia e em que contexto ela se aplica. Exemplo, a palavra logos e a palavra rema têm o mesmo sentido, são sinônimas. Criou-se uma ideia mística sobre rema, mas no final das contas a soma é a mesma, palavra, discurso, verbo. Mas é preciso entender quando logos é utilizado e quando rema é utilizado. Então, logos é utilizado quando está falando da palavra falada, da palavra discurso, da palavra verbo. Já rema, sempre que é utilizado no texto, está se referindo a quando a palavra foi ministrada a alguém, investida em alguém, impetrada em alguém. Então, o dicionário bíblico vai te ajudar a diferenciar os sinônimos a partir do contexto, em quais situações essas palavras são utilizadas. E uma outra ferramenta importante são os comentários bíblicos, porque os comentários vão trazer o resultado de 10, 20, 30 anos de pesquisas de alguém que se dedicou a isso e que está nos entregando a informação em 10, 20, 30 minutos. Então, se utilize de ferramentas, na medida que você possa, para enriquecer o seu estudo das Sagradas Escrituras. Quarta técnica de ensino-aprendizagem que eu quero compartilhar com você. Seja sistemático. O estudo da Bíblia exige sistematização. Por exemplo, anotar por tópicos. É uma forma de sistema ou de sistematizar a sua pesquisa. Faça uma lista dos assuntos, como eu disse há pouco, é uma sistematização. Não estudar apenas um assunto para não ficar estagnado apenas num quarto, é uma forma de sistematização. Sistematize. E quando você estudar, anote. Não confie que a sua memória vai arquivar todas as afirmações e informações que você recebe. Então, a quarta técnica de ensino-aprendizagem é ser sistemático. Quinta, seja completo. Não estude apenas o versículo e fique aqui no raso. Cave mais. Desça o quanto puder na sua pesquisa, até você chegar na rocha. Seja completo. Sétimo, seja exato. Sétima técnica de ensino-aprendizagem no estudo das Sagradas Escrituras é exatidão. O que é exatidão no estudo das Escrituras? Entenda as palavras. É aqui onde entra o dicionário. Anote as palavras. Analise o que vem antes e o que vem depois, porque você faz uma visão
contextualizada do texto que você está estudando. Imprescindível. Se nós queremos descobrir a Bíblia, mergulhar no texto bíblico, na busca de uma compreensão mais ampla, é preciso sistematizar, organizar, aplicar técnicas de estudo para o aprendizado. Vamos lá, deixa eu lhe falar mais duas. 8º lugar, seja organizado. A informação pode ser boa, mas se ela não for tornada útil, ela não surtiu efeito, ela não cumpriu o seu papel. Então, eu queria ter aqui agora, e eu esqueci de trazer para a nossa aula, eu tenho cadernos e cadernos de anotações que eu fiz há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, que eu já quis digitalizar e não deu tempo ainda. Então, se organize. E para organizar, você vai precisar fazer anotações. Então, lá vai uma dica importante. Minha sugestão: estude por capítulos. Leia a Bíblia continuada, mas estude por capítulos ou por assuntos. A ideia de estudar por capítulo é mais simples do que por assunto, mas ambas muito válidas. Quando você vai estudar por capítulo, eu abri aqui Mateus capítulo 11. João o Batista envia mensageiros a Jesus. Leia o capítulo 11 de Mateus, você está estudando. Não leia só uma vez, repita a leitura. Leia pelo menos 5 vezes. Se familiarize com o texto. Faça o texto lhe apresentar na segunda vez, na segunda leitura, coisas que você não viu na primeira. Faça o texto lhe apresentar na terceira leitura perguntas que você não viu na segunda. Faça o texto lhe apresentar na quarta leitura detalhes que você não percebeu na terceira. Então, escolha um capítulo, leia esse capítulo, leia algumas vezes. Terminou de ler? Mateus 11. Abre sua Bíblia em Mateus 11. Vamos lá. Abre sua Bíblia em Mateus 11, que eu quero que você, na prática, desenvolva a capacidade para o estudo das Escrituras. Mateus 11. Já que você leu 2, 3, 4, 5 vezes, agora você se familiarizou com Mateus 11, o que você vai fazer? Você vai dividir o capítulo por seções. Como assim? Do versículo 1 ao versículo 6, nós temos uma seção. João Batista envia mensageiros a Jesus. Do versículo 7 ao versículo 19, nós temos uma segunda seção. Jesus dá testemunho de João. Do versículo 20 ao versículo 24, nós temos uma terceira seção, tratando das 3 cidades impenitentes. E do versículo 25 ao 27, temos uma quarta seção. Versículo 28 a 30, temos a quinta seção. 5 sessões em Mateus capítulo 11. Separou por sessões? Coloque os títulos de cada sessão. Pode colocar títulos seus. Esses títulos que estão aqui são títulos do editor, do tradutor. Você não está alterando as Sagradas Escrituras se você colocar títulos que te facilitem a compreensão, a identificação do texto. Tá? Então vamos lá. A dificuldade de você colocar títulos seus é na hora que você for procurar o texto, o título lá está diferente e você tem dificuldade de encontrar. Só isso. Leu o capítulo. Destacou as seções do capítulo? Agora, anote os fatos principais de cada seção. Anote os fatos principais de cada seção. Em seguida, anote as pessoas mencionadas em cada seção. Leia por capítulo. Divida o capítulo por seções. Destaque os assuntos principais de cada seção. Destaque as pessoas que são mencionadas em cada seção. E aí,
Agora, anote quais são as lições que cada sessão está te trazendo. Quais são as lições? Você está fazendo um esboço. Quais são as lições que cada sessão está te trazendo? Fez essa garimpagem? Feita essa garimpagem, agora procure qual é a verdade central desse capítulo. Qual é a mensagem central desse capítulo? Regra geral, o que ele está me comunicando. Feito isto, qual é o versículo-chave do capítulo? Mateus 11, o versículo-chave, tecnicamente, é vinde a mim, versículo 28. Então, qual é o versículo-chave do capítulo? Esse versículo-chave é o seu ponto de partida para destrinchar todo o capítulo e gerar a compreensão que você precisa. Fez isso? Ok. Qual é o versículo que você gostou mais? Não é necessariamente o versículo-chave. Então, o versículo-chave é o que você vai estudar. Divida ele. Vamos lá, Mateus 28, 11, 28, eu disse que é o chave. Então vamos lá. Vinde a mim. O convite de Deus. Todos os que estáis cansados e oprimidos, estude o cansado e o oprimido dentro desse texto, e eu vos aliviarei. Promessas de Deus para a salvação. Mas o versículo que você mais gostou é o versículo que você vai memorizar. É o versículo que você vai fixar na sua mente. Feito isso, você tem as anotações necessárias para os estudos posteriores até você conseguir, eu vou usar um termo que não se aplica aqui, mas lá vai, até você conseguir dissecar, até você conseguir compreender o texto que você leu. Feito isso, já destacou as lições, agora você vai aplicar o seu aprendizado, destacar o que você aprendeu, validar pela prática e pelo ensino aquilo que você aprendeu. Ok? Técnicas de estudo. Mais uma, estude a Bíblia como a palavra de Deus, não como livro da religião. Já falei disso numa das aulas anteriores. A Bíblia não é um livro religioso. Paulo diz aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 2, versículo 13, por isso nós também, sem cessar, damos graças a Deus por quanto vós, havendo recebido a palavra de Deus que de nós ouvistes, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo ela é na verdade, como palavra de Deus. Algumas pessoas não têm resistência à Bíblia, têm resistência à religião. Como elas compreendem que a Bíblia é um livro religioso, elas automaticamente geram resistência à Bíblia. Mas rompe isso. Desenvolva um desejo incessante, incontrolável, de conhecer as Sagradas Escrituras mais do que qualquer outro livro. Aprenda o que ela ensina, mesmo sem entender tudo e mesmo sem concordar com tudo. Uau, agora o professor deu blasfêmia? Como é que eu não concordo com o que a Bíblia diz? Desculpa te fazer murmurar, nem tudo que a Bíblia diz eu concordo. Eu tenho um conhecido pastor presbiteriano que ele diz, na Bíblia, o que eu entendo, eu prego. O que eu não entendo, eu creio. Então, há coisas que eu não concordo, mas Deus não precisa da minha opinião para estabelecer princípios de vida para mim. Então,
na Bíblia, o que eu concordo, eu celebro. O que eu não concordo, eu obedeço, eu sigo, eu vou em frente. Porque se está aqui, há um propósito. Desenvolva o princípio do aprendizado e da obediência. Em Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus fala sobre o homem que ouve as suas palavras e coloca em prática, e aquele que ouve as suas palavras e não coloca em prática. Ambos enfrentam os mesmos processos, mas o resultado é diferente na vida de cada um, pela obediência. Então, a minha palavra para você, nesta aula sobre técnicas de ensino e aprendizagem no estudo das Escrituras, é: estude a Bíblia como sendo palavra de Deus e não como sendo livro de religião. Vamos lá? Vamos mais um pouquinho? Deixa eu conferir um negócio aqui para você. Vamos lá. 9º lugar, estude com oração. Eu disse numa das aulas anteriores que a fonte da revelação para as Sagradas Escrituras, a inspiração, é Deus. Mas o canal são os homens. Para nós entendermos a mensagem de Deus, a mensagem de Deus, o que Ele está nos comunicando, nós precisamos pedir a Ele que nos ensine, que nos oriente. Filipenses, capítulo 4, versículo 6, diz: sejam todos os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. É Deus quem explica o versículo que vai ser estudado. Paulo diz aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 2, versículo 16, que nós temos a mente de Cristo. Ou seja, é Ele quem ministra em nós o ensino, a orientação e o aprendizado. 10ª técnica que eu quero compartilhar com você: use os momentos vagos. Use os momentos vagos. Utilize, otimize os seus momentos vagos. Mesmo que não seja a sua hora de estudo, mas naquele momento você está tranquilo, fazendo nada, estude, aproveite este momento para estudar. Tenha com você sempre uma Bíblia, menor que seja. Sentado no trem, no metrô, no ônibus, no avião, aproveita, dá uma lida. Isto vai potencializar a sua assimilação. E 11ª técnica, grave o que você aprender. Lembre-se, aquele versículo preferido, fixe o livro, o capítulo e o versículo. É assim que você desenvolve a capacidade de memorização, e já está comprovado cientificamente, quanto mais você usa o teu cérebro com esse propósito, mais capacidade ele tem de assimilar as informações com mais precisão, com mais clareza e com mais rapidez. Entendido? Vamos para o 3º subtópico dessa aula. Esse é mais rápido. Como interpretar a Bíblia? Inevitavelmente, nós temos que entender que existem pelo menos 3 pilares de interpretação das Sagradas Escrituras: a interpretação literal, a interpretação figurada e a interpretação simbólica. Na leitura do texto, nós precisamos observar se a linguagem utilizada naquele texto é literal. É compreender e aplicar ao texto bíblico o sentido básico e exato que ele está expressando. Ei, querido, a Bíblia não é de particular interpretação, ela tem uma mensagem central. Ela tem uma mensagem objetiva.
O que ela está dizendo literalmente? Qual é a abordagem literal? Qual é a mensagem literal? A mensagem primária do texto? É importante isso. Quando a Bíblia diz que Jesus nasceria de uma virgem, é literal, não é simbólico. Quando a Bíblia diz que João Batista é o maior homem nascido entre todos os homens, a expressão é literal. Deus está exaltando a virtude, a unção e a missão de João Batista. Porém, há mensagens que não podem ser interpretadas literalmente. Aí vem a linguagem figurada, metafórica. Exemplo, eu sou a porta. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o. É metáfora. Qual é o sentido desta metáfora? Como ela se aplica? E tem os simbolismos, as hipérboles. Essa é a terceira forma de interpretação. Daniel viu os reinos do mundo na forma de animais. O rei Nabucodonosor viu toda a história do mundo do seu tempo até o fim dos tempos numa estátua, representada cabeça e peito de ouro, ventre de prata, pernas de bronze, canelas de ferro, pés de ferro e barro. É simbolismo. Na interpretação bíblica, nós precisamos não querer interpretar a Bíblia sempre ao pé da letra, no seu sentido literal. Então, como interpretar a Bíblia? Literalmente, figuradamente, simbolicamente. Como eu aprendo isso, professor? Vamos continuar estudando. Nós vamos chegando lá. E na medida que nós vamos mergulhando, a mente vai abrindo códigos que nos vão dando acesso e sensibilidade a essas informações. E o quarto subtópico desta aula é como entender a Bíblia. Então nós falamos sobre como estudar a Bíblia, técnicas de ensino e aprendizagem no estudo das Sagradas Escrituras, como interpretar a Bíblia e como entender a Bíblia. Para isso, eu preciso compreender que o texto bíblico precisa ser discernido pelo menos sob 4 aspectos. Eu preciso distinguir se o texto é uma profecia, se o texto é história, se o texto é doutrina ou se é usos e costumes da cultura dos povos antigos. Quando eu pego uma profecia e aplico como doutrina, faço uma aplicação equivocada. Quando eu pego um uso e costume do povo oriental e aplico como doutrina, eu causo um caos. Por quê? Porque a profecia é uma mensagem de aviso, com propósito definido para uma pessoa, uma nação ou para os povos. Mas ela tem aspecto direcionado a quem ela se dirige e para um tempo determinado. Eu já vi pessoas receberem ações disciplinares em igrejas porque o pastor pegou um texto de Isaías capítulo 3, versículo 16 a 25, que é uma profecia. E na profecia Isaías retrata o cenário confortável, luxuoso, economicamente estável que Israel vivia. Falando do cativeiro, ele faz um paralelo entre esse estado de tranquilidade com aquilo que viria a ser. E por uma interpretação equivocada, o líder, o pastor, o professor diz: isso aqui é pecado, está escrito na Bíblia, no livro do profeta Isaías.
e é uma profecia. Já a doutrina é ensino, é fundamento, é o bojo de crenças que move a fé de um povo. Enquanto a profecia tem tempo determinado e destino definido, a doutrina é válida para todos aqueles que professam a mesma fé. É padrão, é cômputo, é referência, e no caso dos cristãos, a doutrina é o fundamento da fé conforme exarada nas Sagradas Escrituras. Mas a história se diz respeito a alguém, a um povo, está registrada para constar no tempo, serve de referência, mas não serve de doutrina. E os costumes e tradições que estão relacionados à cultura de um povo. A Bíblia, e nós vamos chegar um momento que a gente vai falar sobre costumes e tradições dos povos bíblicos, mas a Bíblia traz para nós uma série de informações de costumes, tradições, como vestimentas, culinária, moedas, medidas de peso, referências de peso e de medida, que estão relacionados com os costumes, tradições e cultura dos povos bíblicos. Então, nesta quarta aula, que nós desenvolvemos métodos de estudos das Sagradas Escrituras, nós estudamos como estudar a Bíblia, estudamos técnicas de ensino e aprendizagem no estudo das Escrituras, como interpretar a Bíblia e também como entender a Bíblia. Concluímos a nossa aula. Eu espero você no próximo módulo. Parabéns por você ter chegado até aqui. A esta altura, você já tem algumas boas anotações e, a partir de agora, o seu estudo da Bíblia já começa a caminhar por outro viés, porque você já desenvolveu habilidades, técnicas e percepções para o estudo das Escrituras. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Espero você no próximo módulo. Até lá, Deus te abençoe.